Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Mind Dentcast, o podcast do dentista do futuro. Você, acadêmico de odontologia, profissional formado que busca sempre muito conhecimento técnico e também sobre assuntos que circundam o mundo da odontologia, você está no lugar certo. O Mind Dentcast, ele tem por missão trazer profissionais de excelência para compartilhar seus conhecimentos e assim fazer com que nós possamos engrandecer, evoluir e conquistar novos objetivos cada dia mais. E para acessar esse conteúdo, você consegue consumir nosso conteúdo no YouTube, através do canal do Dentista do Futuro. Entra no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que lá você vai ter todas as informações, os episódios completos e também os recortes. Nós estamos no Instagram, no @Dentista do Futuro. Nós estamos também no Spotify, essa é a novidade, né? Já estamos no Spotify. Nos ouça no Spotify, avalie nossos podcasts. E aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo exclusivo do WhatsApp. O grupo exclusivo ele serve para gerar conteúdo, mas também gerar oportunidades. Tá? Nesse grupo a gente une acadêmicos com profissionais, nós mostramos canais de contratos, de oportunidades de trabalho e assim por diante. Tá? Então, faça parte do grupo do WhatsApp também. Já de imediato, quero agradecer o nosso patrocinador oficial, a Tomodoc Slice Center. A Tomodoc é uma rede de radiologias odontológicas que tem por objetivo entregar resultados de altíssima qualidade, entregar resultados com muita velocidade e conseguir fazer com que o dentista e seu paciente passe por uma experiência incrível. Então, se você é dentista ou se você é paciente nas regiões de Chapecó, Xanxerê, Pinhalzinho ou São Miguel do Oeste, você está sendo suportado pela Tomodoc Slice Center. Então, não deixe de viver essa experiência. Você, paciente, peça para o seu dentista para fazer os exames na Tomodoc e tenho certeza que você não vai se arrepender e muito menos o seu dentista por encaminhar os seus exames para a Tomodoc. Bom, eu me chamo René Parisotto, sou dentista, sou especialista em implantes dentários, sou mestre em prótese dentária e serei o host desse episódio maravilhoso com convidados muito, muito bacanas. Tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje nós temos dois convidados especiais, meus amigos, e o assunto de hoje é desafios profissionais de um dentista recém-formado. Qual caminho escolher? Fica ligado no conteúdo, que é conteúdo profundo e de altíssima qualidade. Bom, eu vou dar as boas-vindas aqui. Primeiramente, vou seguir a hierarquia do tempo de formado, né? Então, vou dar as boas-vindas aqui ao meu amigo de longa data, meu conterrâneo, né? Somos cearenses, né? Excelente profissional, é professor junto comigo na especialização em implantodontia do IO Chapecó, é empresário, é viajante do mundo, tem assunto aqui por uns 10 dias, mais ou menos. Seja bem-vindo, Dr. Geliones Nardi. Bom dia, Renê, bom dia, Cristiano. É um prazer estar aqui nesse podcast aí, nesse projeto muito interessante, muito legal. Acho que todos os dentistas recém-formados têm o dever de acessar, porque eu acho que nenhum de nós teve essa oportunidade de poder expandir o conhecimento na internet, de casa, no conforto do lar. Perfeito, seja bem-vindo. Agora ele, né, praticamente meu colega da faculdade, né, se formou um ano antes que eu, grande profissional, grande empresário, tenho muita admiração por tudo que ele vem desenvolvendo, ele sabe muito bem disso. Seja bem-vindo ao Mind Dentcast, meu grande amigo Cristiano De Martini. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia aos amigos, doutores aí da nossa profissão, que é linda, que é maravilhosa, né? Tenho certeza aí que, olhando pro presente e pro futuro, né? Olhando também o que a gente passou, né? Nesse tempo de carreira de odontologia, a gente vai conseguir entregar aí um conteúdo bem bacana e o objetivo é, quem sabe, aí dar algumas dicas para as pessoas e para os dentistas que estão chegando no mercado de trabalho agora, né?
Perfeito, perfeito. Sejam bem-vindos. Obrigado por terem acreditado e confiado no projeto. Para quem está começando, né, e vocês já começaram em algum momento, em algum projeto, né, a gente está iniciando esse do podcast. É importantíssimo ter pessoas como vocês aqui, que acreditam, que confiam e que estão abertos a compartilhar seus conhecimentos. Porque a gente vê muito por aí a questão do esconder, né? Não vou compartilhar o que eu faço porque o colega vai copiar e aí vai que ele toma meus pacientes. E vocês são o contrário. Então, por isso que vocês estão sempre tão bem, porque a gente se doa, vocês se doam, vocês compartilham e vocês querem que a profissão melhore. Acho que isso é o grande objetivo aqui. Vamos lá, então. Gili, eu vou te chamar de Gili, né? Nossa, Vou chamar de Gili, vou chamar de Cris, né? A gente tem já uma intimidade. Se apresenta um pouquinho melhor, me fala quem é o Gili, tempo de formado, especialização, as suas redes sociais também, para que as pessoas se conectem com você. E já aproveitem, emenda um pouquinho, já me conta quem você é hoje, quais são os seus projetos atuais, o que você vem fazendo aí. Beleza. Vamos lá. Como a gente comentou aqui, eu sou um dentista do século passado. Foi a hierarquia aí que o Renês escolheu para começar o podcast, mas meu nome é Geliones Nardi, eu sou cirurgião dentista, especialista em implantes dentários, especialista em prótese dentária também. Eu comecei minha faculdade em 98, por isso a brincadeira aí anterior. Formei em 2002, então já temos 22 anos de formado, 22 anos de experiência de odontologia, de clínica, de muita clínica, e hoje nós temos 4 unidades próprias, eu e minha esposa, Espaço Sorriso Odontologia. Uma batalha diária, e a gente vai falar de dentistas do futuro, de recém-formados. Eu acho que o dentista hoje ele tem que ser multitarefas, um pouquinho diferente de quando eu comecei na odontologia. Eu venho de uma época onde era apenas abrir um consultório e ser bom tecnicamente e saber fazer, e os pacientes chegavam até você sendo bom tecnicamente, inevitavelmente você teria sucesso. Eu acho que hoje a odontologia ela passa por um momento diferente, passa por um momento de expansão. Foi uma revolução tecnológica gigantesca que a odontologia sofreu, mas positivamente. Eu acho que vem numa crescente que muitas especialidades, muitos profissionais liberais ainda vão passar. Nesse sentido, eu acho que a odontologia ela saiu na frente, sabe? Eu acho que quando a gente fala tecnologia, a gente não fala só da parte mecânica, na parte de software, na parte de desenvolvimento mesmo, mas ela passa por uma tecnologia de postura do cirurgião dentista, né? Eu acho que o dentista ele vai ter que se enquadrar nessa nova forma, né? E claro, para tudo tem um perfil. Dentro da odontologia não é diferente. Se eu puder dar um start aqui, chutar a primeira bola, eu acho que seria essa. O dentista ele tem que entender aonde é que ele se enquadra. A gente sabe que tem dentistas que são bons tecnicamente e a gente escolheu não assumir só essa parte técnica, mas a parte empresarial também. Perfeito, perfeito. Esse é um start já importante, né? Que é um dos objetivos do bate-papo de hoje, que é justamente eu trouxe referências de modelos de negócio. Como o Gil já comentou, ele tem unidades próprias, é um tipo de gestão, é um tipo de estudo, é um tipo de conhecimento. E agora a gente vai ir para uma outra proposta, né? Dando as boas-vindas novamente ao Cris. Cris, se apresenta, né? Teu nome, quem você é, o que você faz. Sou dentista, né? Que fique bem claro. Bom, eu sou formado há 11 anos, metade do tempo, né? Então, mas temos aí uma jornada interessante dentro da odontologia. Eu me formei e fui para implantodontia.
né? Fui para endodontia, me especializei nas duas áreas e cliniquei por muito tempo nessas áreas. Voltando um pouquinho atrás, né? Sou filho de agricultores, né? Lá do interior de Caibi, Santa Catarina. Enfim, cursei odontologia como um sonho, né? De ter uma faculdade. Fui um dos primeiros da família a poder acessar a universidade. E com aquele desejo de sair e entregar aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Eu sempre falo porque tu tem a oportunidade de estudar, tem a oportunidade de mudar o curso de vida de uma família, né? Porque você vem de família humilde, meus pais sempre batalharam muito pelo pouco que se tinha, né? Então tem ali a oportunidade de mudar o curso lógico, né? De uma família. E eu tive essa oportunidade, depois meu irmão acessou a faculdade também. E quando me formei, né, acabei ingressando como qualquer acadêmico, como vocês também, a gente vai para o mercado de trabalho com sede de atender pacientes, né? A gente só quer fazer isso, né? Acredito que a grande maioria, né, dos profissionais sai da faculdade com muita vontade de botar a mão na massa. E é isso que acontece com a grande maioria dos profissionais hoje. Só que, como o doutor falou, e assim, foi muito bem colocado, já não é mais como era 20 anos atrás, e muito menos de como era 10 anos atrás, quando me formei. Hoje, a realidade ela é totalmente diferente. E ela muda a cada dia que passa, né? Então, nós temos aí hoje 620 universidades formando dentistas, né? Mais de 420 mil dentistas no Brasil, no país. Então, assim, é um universo de profissionais que é bem diferente de quando você se formou, bem diferente de quando eu me formei, e vai ser muito diferente de agora em diante, cada vez mais rápido, né? E aí, também comecei como operação própria, tive a oportunidade de começar trabalhando junto com sócios, onde montamos as nossas primeiras clínicas, chegamos a 12 operações próprias, e aí, em 2018, a gente fez uma virada de chave, né, onde a gente tornou aquele que era um negócio próprio em uma operação de franquia por algumas estratégias, enfim, que se der tempo a gente pode até falar o motivo principal disso tudo, né? Mas, enfim, acredito aí que a gente vai poder bater um papo bem legal aí falando sobre o futuro. Perfeito, Cris, perfeito. E isso é muito bacana. Você vê que o início ele é muito parecido para todos. E eu gosto de comentar porque existe sempre uma expectativa muito grande, né? Quando a gente está indo para a formação, para a formatura e acessando o mercado de trabalho. E quando a gente acessa o mercado de trabalho, muitas vezes nós não temos ninguém do nosso lado que já é da profissão. Eu não fui assim, o Gil também não, o Cris também não. E a grande maioria, né? Hoje, na pós, geralmente eu pergunto, você tem algum parente? E muitos não. Muitos não. Há um tempo atrás tinha isso, né? O pai era dentista, o filho era dentista e assim. Hoje não. Hoje a odontologia ela se popularizou. Tanto que somos o país com o maior número de dentistas no mundo, certo? E isso não tem como ser só filho de dentista. Então a grande maioria não é. E quando nós acessamos ao mercado de trabalho, nós talvez tomamos um choque de realidade que nós não estamos preparados. Isso não quer dizer que é ruim, só que quer dizer que a realidade ela chega, ela acontece. Você vem criando algumas expectativas e essas expectativas às vezes se cumprem e às vezes não. E aí você tem que repensar o rumo do teu barco da vida e é importante ter o acesso ao conteúdo que se tem hoje, que não tínhamos. Nós que somos basicamente da mesma época, né? Não tinha um podcast que você assistia que alguém falava sobre, te desse uma orientação, começa por aqui, faz isso, faz aquilo. Não tinha isso. Era assim, você tinha que ir para São Paulo, fazer um curso lá, e se o professor tivesse de bom humor, ele tocava no assunto não técnico, que era quase impossível alguém falar de não técnica. E hoje a gente tem acesso a isso muito facilitado. Então me conta, Gili, quando você estava na graduação, vamos começar do começo, né? Quais que eram as suas expectativas ao mercado de trabalho? Qual que eram os teus planos, os teus projetos? Bom, veja bem,
naquele tempo, como eu falei anteriormente, não se existia contato nenhum. Eu, pelo menos, peguei a virada e chave da internet. Eu entrei na faculdade sem internet. Durante a faculdade surgiu a internet. Então, se hoje a gente tem um mar de oportunidades, naquela época eram só livros e revistas. Você ia estudar na biblioteca. Você saía para estudar na biblioteca. Então, uma situação completamente diferente. Então, a expectativa que você criava era em cima do pouco que a gente tinha de conhecimento sobre a área, né? Eu me lembro que eu decidi ser dentista muito novo. Minha mãe sempre fala que eu ia para o dentista sozinho. Com 8, 10 anos eu ia lá tirar meus dentes de leite sozinho. Ela não ia junto, nunca tive medo, nunca tive nenhum problema quanto a isso. Então, uma coisa que sempre me aguçou e que era um ambiente que eu gostava de estar. Inclusive, recentemente lá em São Paulo, o meu dentista estava na palestra lá que eu estava ministrando, né, que foi um orgulho para mim, né, o doutor Adão. Uhum. O teu, o meu, quem nasceu em Seara, o doutor Adão era o dentista. E foi um prazer ele estar na plateia lá. Então, um ambiente que eu sempre gostei de estar. Depois fiz ortodontia da mesma forma. Então, eu vim com aquilo na cabeça muito cedo. Eu lembro, assim, 7ª, 8ª série. Falei, não, vou ser dentista. Eu nunca mudei mais de ideia, porque era aquilo, mesmo não tendo ninguém na minha família. Mas naquela época, você só tinha aquela situação. Vou ser dentista porque eu gosto desse ambiente. Não tinha muita expectativa do que seria depois. Eu acho, não sei vocês, mas naquela época se falava muito assim, você vai ser dentista, médico, advogado, engenheiro, e basicamente os pais escolhiam aquelas profissões que achavam que se desenvolviam melhor, que rentabilizaria melhor. No meu caso não foi por influência de ninguém, mas se eu posso abreviar toda a situação, era fazer a faculdade, me formar, ter meu consultório e trabalhar para prosperar. Não tinha muito ambição, né? Hoje eu vejo muito que os dentistas às vezes se formam assim, pensando num glamour da profissão. Né? Mas esse glamour assim, ele não existe. A gente é profissional liberal. Nós somos todo dia fechado numa cadeia, porque a gente está em 4 paredes, fechado o dia inteiro, muitas vezes sem ver a luz e trabalhando um trabalho árduo, como qualquer outro trabalho manual, porque a gente exige um trabalho manual e muito cansaço psicológico. Nosso campo de trabalho é muito pequeno, né? Perfeito. Mas, basicamente, eu acho que seria nessa linha aí de não ter tanta expectativa e sim ter bastante vontade de trabalhar e mostrar o teu trabalho. O que eu percebo muito é que quando você se formou, existia aquela cultura do trabalho árduo, certo? E hoje, com a internet, me dá a impressão que aquele trabalho árduo não existe. Exatamente. Dá a impressão que a gente vê na internet, eu sempre brinco, que no Instagram todo mundo tem um scanner, uma fresadora, tudo lindo, as próteses encaixam o tempo todo, todo mundo sai com um sorriso maravilhoso, é tudo... Tudo melhor e menos tempo. Tudo melhor, menos tempo, o dentista tá sorrindo pra caramba, todo mundo feliz. Mas quem tá lá nos bastidores sabe que aqueles 15 segundos que é um story, 1 minuto, não é a verdade. Não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Só que aí, a nova geração, né, de profissionais, eles chegam, até para nós, na pós, né, com aquela sensação do tranquilo. E quando eles sentem lá, porque lá a gente faz eles se puxar, né? Quando eles sentem lá que o buraco é mais embaixo, dá vontade de desistir, dá vontade de buscar outro caminho, não sei se é isso que eu quero. Então, gera frustração, né? Gera frustração. E aí, na frustração, que a gente separa os homens e as mulheres dos meninos e as meninas. É assim que funciona. E qualquer peneira da vida vai ser assim. É a persistência, né? É a perseverança, né? É a perseverança. Em qualquer profissão, se você não perseverar, se você não tiver persistência naquilo,
como é que falam? Você se torna... Seleção natural. Você se torna bom fazendo as coisas várias vezes repetidas, né? Exato. Repetidamente fazendo a mesma coisa. Então, Antes mesmo de entrar na minha resposta, né? Mas já entra. A gente vai passar, e sempre passou, mas em grande escala, né? Assim como outras profissões, por uma seleção natural. Perfeito. E não tem como a gente não enfrentar isso. Enquanto a gente estava aqui conversando, já se passaram 15 minutos, se formou mais um dentista no Brasil, né? Então, se forma um dentista a cada 15 minutos no país hoje. Então, a gente sabe que isso vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. No final das contas, ter um diploma de odontologia significa, sim, muito, mas para quem entende que precisa trabalhar. E não foi diferente contigo. É verdade. Não foi diferente com o Renê, não foi diferente comigo. Acontece que, muitas vezes, o que eu percebo? Hoje, como a internet acabou levando e mostrando algumas coisas, como foi falado aqui, às vezes as pessoas têm uma percepção um pouco equivocada. E muitas vezes querem avançar algumas casinhas sem mesmo antes percorrer aquele percurso, né? O básico, que inicial. Que é muito ancorado em coragem, em determinação, em não trabalhar só 6 ou 8 horas por dia. E aí, se a gente falar isso aqui, vai ter gente que vai falar assim, mas quer que trabalhe mais horas? É verdade. A gente escolhe o que a gente quer, né? Eu escolhi isso, né? Então, assim, mas todo mundo é livre para escolher o que quer. Agora, eu sempre deixo claro, não acha que vai colher frutos, você vai colher o que você plantou, né? Salvo que você acerte na Mega Sena, né? Ou venha de uma família muito bem financeiramente, cara, falando em financeiro, você não vai ter... Agora, tem um outro lado que é a realização profissional, né? Que isso o dinheiro não paga. Então, assim... E porque chega um momento que realmente o que você está fazendo, qual o impacto que tu gera, né? Então, tem coisas que a gente vai... Mas aí já respondendo a pergunta, né? O que eu esperava quando me formasse? Primeira coisa, eu tinha muito claro na minha cabeça, muito claro. Já falei isso em outros momentos também. Eu precisava ter uma renda melhor do que eu teria enquanto eu estava lá com os meus pais lá no interior, enfim, trabalhando lá com eles. Por quê? A gente vinha de uma época, e hoje também é muito difícil o interior, né? Pequenas propriedades rurais, agricultura familiar. Então, o meu pai e minha mãe se abdicaram de muita coisa para poder me ajudar na faculdade. Então, eu tinha muito claro isso. Eu tenho que trabalhar muito para dar certo, porque não tem duas chances, né? Exatamente. Eu sempre fazia o cálculo do seguinte, meu pai... Ele financiou minha faculdade, mas ele poderia ter financiado, na época, a gente sempre falava, né? Poderia ter financiado as pessoas talvez não vão entender, mas um aviário novo, sim, né? Então, era esse o cálculo que era feito, né? Então, assim, não tinha como desperdiçar a faculdade. Então, tinha que sair, trabalhar muito, baixar a cabeça e, assim, independente de onde fosse. Te gerou uma pressão? Natural, essa situação? Natural, não tem como não gerar pressão. Não tem como não gerar pressão. A vida... que é importante compartilhar essa pressão, porque tem muitos que talvez não tá vendo hoje, que também tem uma sensação de pressão de algum... A pressão, ela existe sempre. Eu tô vindo de maravilha agora aqui na pressão, porque quanto mais o negócio cresce também, a pressão é diferente, não tem jeito, né? Tu escolhe aquilo, né? Tem que aprender a viver nesse então, assim, mundo da pressão. Eu escolhi... E volto a falar, não tô falando certo ou errado, é minha forma de pensar. Ontem mesmo eu tava pensando, olha, eu tenho muitos amigos que permaneceram, né, onde eu morava, enfim, e tá tudo certo, mas eu tive a oportunidade de viver outras coisas na minha vida, outra realidade, ter uma outra percepção sobre o mundo, não que esteja certo nem errado, mas não tinha como, Renê, eu sair formado da faculdade e não dar certo. Não tinha possibilidade. Não tinha possibilidade. Isso estava muito claro na minha cabeça. E aí, onde eu iria trabalhar já não era para mim eu não queria saber. Eu queria saber de ter trabalho. Era essa a minha mentalidade. Aparentemente, você se focou no momento, tipo, vou me formar, vou fazer achar um trabalho e é isso que eu vou fazer e pronto. Depois, em nenhum momento eu tinha um sonho de ter uma rede clínica. Em nenhum momento. Ele fala, você sonhar na faculdade? Não.
É óbvio que o teu sonho, desejo é empreender, mas isso estava intrínseco, isso não estava aflorado ainda. Eu queria praticar, né? Eu queria praticar, tanto que eu tive 2 oportunidades. Eu passei num concurso público e eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um consultório à época em Palmeiras das Missões. Acho que fiz a escolha certa, né? Então, assim, um consultório muito simples. A gente tinha lá, era chão de madeira, não tinha climatização, mas eu vi lá pacientes, eu vi pessoas circulando naquele espaço e falei, não, é aqui que eu vou trabalhar. É desse jeito que eu quero fazer e vamos trabalhar. E nós trabalhava, assim, era das 7 da manhã às 10 da noite, lotada a clínica, né? O consultório depois se transformou em clínica. E aquilo... E assim, às vezes o dentista ele não tem essa percepção, eu vejo porque a gente tem mais de 500 dentistas na rede hoje, né? Pega alguns, né? Chegam e chegam formados. Aí o cara quer trabalhar meio período, porque no outro meio período ele quer cuidar, quer ir pra academia, quer fazer não sei o que, tá tudo certo. Eu fui pra academia hoje de manhã, Central Messagrande, 5h30 da manhã. Eu não me dou o luxo de sair pra academia durante o dia, hoje. Sem entendeu? dúvida. Então, assim, eu volto a falar, não tô falando que tá errado, tá certo. Agora, tu São vai escolhas. colher o que tu plantou. São escolhas. Não tem sem jeito, dúvida tá? nenhuma. Não tem São jeito, tá? escolhas. Então, são escolhas e desde o princípio, tanto eu como meus sócios, a gente sempre trabalhou muito fazendo o melhor pro nosso cliente, sem mesmo ter muita estrutura. E é isso. Então, assim, era essa a perspectiva que a gente tinha. A gente tinha uma profissão, uma caneta na mão e vamos fazer. E suor, né? E muito suor, muita lenha pra queimar. Eu acho que é todo mundo. Cara, Exatamente. assim, eu vejo assim o pessoal, não, eu preciso do scanner, preciso disso. Ótimo! Que bom se tu tiver condições de ter o scanner, mas eu conheço profissionais que compraram scanner e nem usam scanner, cara. Não, sem dúvida. É que às vezes você compra falando nisso, o dentista ele não tem a percepção do momento de cada etapa. Você falou muito, naquela época, exatamente igual a mim, só queria se formar e sair trabalhar, independente de onde seria, né? Eu acho que o dentista ele tem que pensar nessa situação. E falando em mercado de trabalho, hoje, para um bom dentista se desenvolver, eu acho que ele precisa entregar um pouco mais do que do que se exige dele. Você falou de trabalhar 9 horas até as 10 horas, comigo não foi diferente. A gente não via horário, a gente via trabalho, a gente via paciente, a gente via oportunidade. Então, se você não der aquele algo a mais, e não vamos falar que só de odontologia. Não. Em todas as áreas se destaca quem dá um plus, quem dá aquele um pouquinho a mais, é esse pouquinho, é aquele 1% a mais por dia, que no final da conta lá vai fechar mais de 100%. É que não tem como você dividir. Você não pode ser bom só na profissão. Cara, me desculpa, mas... não, mas eu me dedico muito na profissão. E aí, sei lá, fora da profissão você não se dedica. Não, a pessoa que é focada, ela é focada em tudo. Ela é focada às 5 da manhã para ir treinar. Mas eu não tenho tempo. Essa do não ter tempo, não. Você não está priorizando isso na sua vida. Porque se você prioriza, você não tem como não dizer não ter tempo. Isso não existe. Esse é aquele ditado que tempo é questão de preferência. Exato. O Cris tocou num ponto que eu achei sensacional, que é a questão da clínica com chão de madeira, certo? Por quê? Porque hoje a gente nem vê... pode mais, né? Hoje nem pode mais. Né? Mas isso atender sem ar-condicionado. Mas isso me remete, sabe, uma questão... isso pode, né? Sim, sem ar pode, né? Sem ar pode. Mas isso me remete a uma questão que tem muito a ver com o quanto você quer vencer na vida. Porque quando você tá lá numa situação que estruturalmente não é tão sonho, porque hoje existem clínicas maravilhosas, eu conheço várias da rede de vocês, conheço os teus também, sei o quanto são clínicas maravilhosas. E aí, quem está chegando, quando acessa uma estrutura dessa sem ter passado por algo mais complexo, não valoriza. Acha que aquilo é o padrão. Tu matou a charada. Acha que aquilo é o padrão. E aí, quando você tem a oportunidade de passar por momentos como esse na sua vida e você sofre a questão da falta de estrutura,
você sofre a questão da falta de material e assim por diante. Quando você chega numa clínica como as de vocês, como a minha, que graças a Deus é uma clínica também muito legal, você valoriza a cadeira que você senta, você valoriza o café que você toma, a TV que está ali na tua frente. Então, o pessoal que está chegando hoje, já trabalhando em clínicas top, eles acham que aquilo ali é normal, é comum. É a realidade de todo ter mundo. Fluxo de cliente, é a realidade ter agenda cheia, é a realidade... Por que eu falei que tu matou a charada, Renê? Porque na sua grande maioria, os profissionais que têm se destacado dentro da rede nossa hoje são profissionais que vieram ou de consultórios que fecharam, ou de algumas outras redes de clínicas que têm outra metodologia de trabalho, né? De pagamento, enfim, e que não estavam felizes e vieram trabalhar com nós. Cara, esse cara, ele voa. Tu só dá Só dá as asas. Fala assim, aqui, esse cara voa. Ele estava acostumado com escassez. Cara, os caras vêm assim e falam assim, total. cara, aqui é outro mundo, sabe? E aí, às vezes, realmente, aquele acadêmico, às vezes, não estou generalizando, tá? Não. Mas tem muitos que saem e vêm lá e não dão valor àquilo, né? Não dão valor àquilo, e eu tenho certeza que lá com vocês é a mesma Sem coisa. dúvida. E é isso aí, não tem jeito, né? É. Eu falo que a gente tem que acostumar com isso, tá? Não vai mudar. Não vai mudar, né? A gente só tem que saber selecionar. Essa que é a grande isso aí. verdade. E a gente vai isso aí aprender. mesmo. A gente Quem vai tá com a aprender. gente, né? Ah, não, isso Tem que aí. comprar a ideia porque realmente é como o Cristiano falou e como eu comentei antes, esse glamour da odontologia, ele termina quando você fecha a porta da clínica. Acontece com você, a gente que toca vários projetos aí. Eu comentava com o Renê um pouquinho antes de você chegar que eu e minha esposa, a gente chega de noite, a gente tá falando do nosso negócio, a gente tá falando, a gente quer produzir aquele algo mais, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. E muitas vezes o dentista recém-formado, ele acha, pô, fechei o consultório, acabou, vou curtir meu final de semana. E não fica pensando no que ele pode melhorar. E não melhorar só dentro da profissão, em diversas áreas. Hoje a gente está aqui, 3 dentistas falando num podcast. Isso não é função de dentista, entre aspas. A gente não foi formado para isso. Não foi formado para isso. Mas tenho certeza que todos aqui buscam uma orientação empresarial, uma orientação financeira, uma orientação, como é que fala, de liderança. Então, dentro da odontologia, ela se dividiu em diversas áreas, né? E o dentista, como todo profissional, ele tem que estar completo, ele tem que tentar se cercar se munir de várias formas aí para encarar esse mercado. E hoje eu te falo assim, ó, hoje já não é mais um diferencial você entender de finanças. Não, é uma obrigação. Hoje já não é mais um diferencial você entender de vendas dentro do teu consultório. É uma obrigação. Hoje, se você não entende, você fecha as portas. Se não fechou, vai fechar. Perfeito. Então, assim, às vezes as pessoas, eu vou estudar sobre vendas na odontologia, vou estudar sobre finanças, vou estudar sobre gestão de gente. Cara, esquece. Esquece. Se tu acha que isso é um diferencial para ti, já é obrigatório. A odontologia já está em outro nível. Né? Nós já estamos olhando para outras coisas. Isso é o básico, porque a odontologia é um negócio. A gente foi treinado para não enxergar a odontologia como um negócio. Exatamente. Enquanto dentista. E esse é um dos principais erros que se pratica em algumas universidades. Né? Tem mudado muito isso. Tem mudado muito. Muitas universidades, inclusive, chamando. Eu tive recentemente aqui em Chapecó, numa universidade, falando sobre negócio. Cara, isso não se falava. Né? Então, primeiro tem que se desmistificar isso. Odontologia é sim um negócio. Porque se tu não fechar as tuas contas no final do mês, meu amigo, a tua família, o teu negócio, o banco, claro. Vai tudo pro brejo, entende? Você vê, eu sempre falo lá para nossa equipe que a gente são 3 pilares e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que é encantamento, entrega e cobrança. Qualquer negócio. Você tem que atender bem teu paciente, você tem que entregar o que você prometeu, o que você propôs a fazer, e você tem que cobrar para fazer essa roda girar.
Uhum. Dentro desses 3 pilares, aí a gente teria um universo para desbravar. Sim, sim. Em cada É que daí um vai desses. descendo, né? Em cada um desses teria um universo. Mas se fosse dar uma dica pro dentista, foque muito nesses 3 pilares. Encantamento, entrega e cobrança. Eu já vou emendar o assunto já e você já continua, que eu vejo que é esse caminho aí mesmo. Na tua opinião, Gili, depois Cris, qual é as principais virtudes de um dentista hoje? Você fala um recém-formado, É. nessa linha. Não, eu vejo que assim, que o dentista hoje, o dentista que você considera um dentista de sucesso, Uhum. o que hoje ele tem que ter para que o acadêmico, o que está se formando, o recém-formado, enxergue isso e pense, bom, quem que eu vou modelar? Vou modelar essa pessoa aqui. Uhum. O que essa pessoa faz? Qual é o padrão mental dela? É esse. Então, como que eu vou seguir? Hoje, qual seria o padrão mental, na tua visão, de um dentista que consegue contemplar as mais variadas áreas, não só técnica, mas também os bastidores? Perfeito. É uma pergunta difícil e bem ampla. Uhum. Né? Uma pergunta que pode ter... Vou responder meio a meio. Vamos lá. Várias respostas, né? Eu acho que o dentista inicial, vou começar então, já que o podcast é para recém-formados. Primeiro ele foca, a primeira linha dele, ela tem que ser técnica. Então, a primeira coisa, ele tem que entregar o trabalho que ele promete. Ele tem que se especializar, aproveitar esse tempo para essa especialização. São tudo degraus, como o Cristiano falou, a gente vai chegar na hora do financeiro, a gente vai chegar na hora do desenvolvimento pessoal. Inicialmente, eu foca muito na parte técnica, explore teus professores, explore a internet. Eu mesmo vinha no carro pensando, né? Como o podcast vem falando do início da profissão, eu lembro de eu fazendo levantamento de seio em ovo, eu lembro fazendo ponto em laranja, eu lembro fazendo caixotinho de dente que extraía no posto em gesso para poder praticar restauração. Então, acho que o primeiro foca nisso. Paralelo, em liderança, eu acho pessoal mesmo. Eu acho que você tem que ter um norte no teu padrão pessoal. Vocês estão falando de academia 5 horas, então a gente cria uma rotina na nossa cabeça. Eu acho que criar rotinas, hábitos é importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do relógio. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ter hora para fazer as coisas, eu gosto de ter aquilo ali bem centrado, não gosto de ficar o tempo inteiro, hoje não tenho nada para fazer à tarde, hoje não tenho, eu tenho que estar ativo o tempo inteiro, né? Eu acho que o padrão que eu posso passar para as pessoas seria um padrão de estudo, de conhecimento e de evolução em diversas áreas. Hoje você vê dentista que está fazendo fotografia, porque é um comércio, como o Cristiano falou, então ele precisa divulgar o trabalho dele. Né? Você me conhece, eu gosto muito dessa parte financeira, então é uma parte que eu gosto muito, e isso me ajudou a desenvolver em outras áreas, em circular em outros meios, e ver outras formas. Estar com pessoas que são melhores que você. Eu acho que isso aí também é muito importante. Você tem que focar sempre em quem está acima de você. Você tem que sempre buscar quem está acima de você. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Hoje nós estamos aqui, eu estou aprendendo com o Cristiano, com a experiência dele, aprendo com você, a gente aprende com o pessoal aqui do podcast, porque a gente está vivendo um outro ambiente. Então hoje, a evolução, hoje também faz parte disso. O dia de hoje eu já cresci um pouquinho mais vindo aqui, tendo essa experiência. O dentista sair com a cabeça aberta para diversas áreas, independente do que ela siga, tudo vai acrescentar para ela em algum momento da vida. Show. E você, Cris?
com esse olhar de hoje, né, empresário, inúmeras clínicas, crescendo muito e relembrando um pouco da tua história, né, como que você enxerga, qual é o modelo de profissional hoje, quais são as principais virtudes que você vê indispensáveis para um dentista hoje? Bom, acho que para não ser repetitivo, né, não tem como a gente não olhar para a capacidade de entrega técnica. O dentista fala que assim, o básico é o cara entregar aquilo que a gente aprende na faculdade, né? E o grande desafio é que a grande maioria não entrega aquilo que a gente aprende na faculdade. Batata. Né? Então a gente já começa ali, né? Então a gente poderia, ali a gente já elimina bastante coisa. E aí, junto disso, eu acho que aqui cabe uma terminologia, né, que a gente utiliza dentro do mundo empresarial, né, e no mundo de gestão de pessoas, que é o autoconhecimento. Muitas pessoas elas não se conhecem, não têm entendimento do potencial que elas têm, da capacidade que elas têm na entrega, e elas acabam botando os pés pelas mãos, né, dentro de uma profissão que eu sempre falo o seguinte: o grande desafio aqui não é, dentro da odontologia, não é você fazer um implante. O grande desafio é você resolver quando esse implante der um problema. Perfeito. Né? O grande desafio aqui não é fazer um tratamento de canal. Você tem localizador apical, tem motor para isso, tem, enfim, inúmeras raio-x. O grande desafio é quando você tiver um problema com esse tratamento de canal. Uhum. Então, ou a extração de um siso impactado, incluso, você tem uma infecção. Então, assim, eu acho que aí tudo é nível de conhecimento e de autoconhecimento de cada um, né? Então, primeiro o cara tem que entender da profissão, da área, né? Entender onde ele pode botar a mão e onde ele não pode botar a mão. Ter calma, porque o momento dele vai chegar. Ontem eu falava com um implantodontista da rede, que acabou a pós-graduação dele, e agora a gente passou os primeiros protocolos para ele fazer. Ontem. Falei para ele, né? Um implantodontista do litoral. E daí, quando eu contratei, ele estava começando a pós. E ele queria já começar. Falei, calma, vai com calma. A hora vai chegar. Vai começar fazendo os unitários. É um processo que eu fiz também, dúvida, entende? Sim. Vamos com calma. Às vezes, assim... então, eu vejo que essa ansiedade, muitas vezes, ela acaba colocando o dentista num caminho que ela não ele não é o melhor caminho. E um ponto que eu vejo, assim, da prática, sabe, Renês? E eu acredito que com a tua experiência também tu tem visto, tá muito relacionado, o sucesso, né, do profissional, ele tá muito relacionado aos valores que a pessoa carrega com ela. Perfeito, cara. É exatamente isso. Porque se tu aliar teu conhecimento técnico, tua conduta dentro do consultório, dentro da clínica, aos teus valores, dificilmente tu vai ter, agora que os valores sejam valores, né, bons valores, né? Dificilmente tu vai ter problema, tá? Porque eu já tive bons profissionais que do nada começaram criar problemas dentro da clínica, fazendo um tratamento mal feito de propósito, entendeu? Para mim isso não é profissional que deve estar dentro da profissão, isso vai pagar ali na frente, não tem jeito. Então, assim, eu vejo que a nossa profissão, ela é fantástica. Ela tem muita possibilidade. Nós, por exemplo, a gente tem muita vaga aberta para contratação. Muita vaga aberta para contratação. Só que, e tem muito dentista pedindo emprego. Só que muitas vezes a gente esbara no quê? Na postura da pessoa, que não condiz com os valores que a gente entende que sejam os ideais. E aí entra uma questão muito forte, que é o posicionamento desse profissional. Hoje nós vivemos a era das redes sociais, né? E aí, muitos dentistas, eles não têm essa percepção. O cara acadêmico, gente, primeira coisa que eu vou ver quando eu vou contratar um dentista Instagram, é o Instagram, né? Cara, não tem como, não.
Sim. É verdade. Não tem como não. Sem E aí o dúvida. cara até não posta, mas o amigo posta foto do cara. O que Então, assim, transmite... e isso não adianta, cara. Tu é um profissional da área da saúde. Ah, mas eu não posso fazer o que eu gosto. Pode. Quem que vai botar dinheiro no teu bolso? Quem vai pagar tuas contas? É. É o teu cliente, cara. É o teu cliente. Então, tem coisas que tu precisa mudar na tua postura. Me fez lembrar uma história que um colega uma vez comentou comigo. Um paciente ia extrair o siso no domingo, na segunda-feira, e ele viu o dentista dele no domingo bebendo. Foto de cerveja e tal. Tudo bem, é domingo, né? Mas as redes sociais hoje são o nosso livro aberto, né? Sim. Então, você manter uma postura dentro e fora do celular. Mas é o que essencial. eu comentei antes. A questão da tua vida profissional, ela está atrelada à sua vida pessoal. Totalmente. Totalmente Sem atrelada. dúvida nenhuma. Então, quando você... mas na graduação... Não, você se torna profissional, começa na graduação. Então porque está na graduação pode fazer qualquer coisa? Não, não pode. Uhum. É ali que você começa a construir quem você vai ser depois. Tanto que muitos aqui, eu fui exemplo disso, quando a gente está para se formar, somos convidados a trabalhar com professores, somos convidados a trabalhar em grandes empresas. Por que disso? Porque essa imagem de seriedade, de responsabilidade, de foco, de determinação, iniciou na graduação. E as pessoas estão olhando. A gente acha que não. Mas quando a gente faz um bom trabalho, sempre tem alguém olhando. E às vezes essa oportunidade você acha, ninguém está vendo, eu tô aqui me esforçando. Não. Segue, foca que alguém está vendo. E pode ter certeza que a oportunidade vai chegar. É questão de maturidade. A gente sabe que durante a época de faculdade, e como nós estamos falando para acadêmicos, né, existe um período que você acredita que seja um momento para aproveitar também durante a graduação, enfim. Só, cara, tu tá indo para uma área que é a área da saúde. Tu tá ali mexendo com um ser humano que tá na tua cadeira odontológica. E eu vejo que não cai a ficha em muitos. Não Sim. cai a ficha do grau de relevância que você tem e da tua responsabilidade. Responsabilidade. Você transforma a vida da pessoa com uma atitude de um então, minuto. Assim, é uma atitude tua que pode ferrar a vida de uma pessoa, de um paciente que está ali na tua cadeira, como a gente vê inúmeras histórias, né? Então, acho que, resumindo a minha resposta, né? Tudo começa, aliado àquilo que o doutor falou, entregar na prática aquilo que a gente aprende na faculdade, saber resolver os problemas e ter valores bem claros do que você quer ser enquanto profissional, tá? E o resto, né? Buscar conhecimento nas áreas administrativas, isso é o processo que vem dali por diante e vai ter que acontecer. Necessidade, é uma né? necessidade, não tem jeito. Mas o início, cara, isso é o básico, tem que ser adotado, não tem jeito. Não queira dar o salto e chegar lá onde o Renê está hoje, né? Em um mês de formato. Não é assim, esquece, anos, não vai dar. Para quem quer até entender um pouco mais desses assuntos profundos sobre essa questão das escolhas, das especialidades, principalmente, nós criamos um e-book e esse e-book o link está na descrição do grupo do WhatsApp. E esse e-book, o nome é Faça Odontologia e Agora, que é justamente para isso, para dar uma orientação sobre cada especialidade, sobre algumas virtudes que o profissional tem que ter. Então, quem está no grupo do WhatsApp consegue baixar gratuitamente, mas é bom para que se tenha um olhar para a transição, para saber no dia depois da formatura o que fazer, como fazer, buscar alguns caminhos. A gente está indo para a reta final aqui, e eu sempre dou um pequeno spoiler do próximo episódio. O próximo episódio, pessoal, um episódio muito marcante, que ele vai, eu não posso abrir muito, que um pouco que eu falar já vai dar a dica, mas ele vai fazer você pensar muito sobre como você cuida do seu corpo-mente em relação ao seu estado profissional. Então essa é o pequeno spoiler do próximo episódio, que também vai estar muito legal. Para finalizar,
eu sempre brinco, né, que eu sou um dos fãs de tatuagens, né? Quem me conhece sabe que eu gosto dessa arte. Coloco a culpa na minha irmã, né? O Gil conhece bem a minha irmã, que é ela que começou com essas coisas, né? E aí a gente foi aumentando. Mas enfim. A pergunta é o seguinte para vocês dois, e aí vocês veem quem quer responder primeiro e quem responde por último. A questão da tatuagem, ela é algo que marca o corpo, mas ela é um significado para você. Às vezes você quer que só você saiba, às vezes você quer expor para outras pessoas, mas quando você marca a tua pele para sempre, é porque aquilo te tem um motivo e faz algum sentido. Então eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, uma visão de algo que hoje seria tão impactante na vida pessoal, profissional de vocês, que vocês tatuariam isso, ou tatuariam na pele e no coração de quem está ouvindo, mas que é uma mensagem que engrandece. É algo que hoje norteia a vida de vocês. É Cristiano. forte, hein? Começa você agora. Eu respondi os primeiros. É forte, hein? Bom, eu vou falar uma tatuagem grande, então, Renê. Eu acho que se resumisse, né, a gente conseguiria traduzir algo que fica marcado dentro do nosso coração, né? Eu acho que eu trouxe uma palavra agora há pouco que é a palavra valores, né? E para mim isso é muito forte, e eu sempre falava isso, mas cada vez mais eu venho entendendo isso. A minha vida profissional me fez, nesses pouco tempo, convivendo com quase 1.000 colaboradores dentro da rede, a gente entende realmente o quanto o ser humano ele é diferente um do outro e o quanto os valores eles diferenciam um dos outros no convívio, no diálogo, nas atitudes, enfim. Então, se eu pudesse deixar assim uma mensagem preste atenção, muita atenção na tua essência, cuide para não mudar muito a forma como você age na tua vida, porque os ciclos de amizades mudam, tudo muda, mas tem que ter cuidado porque muitas vezes a gente faz escolhas que elas podem nos levar a caminhos que muitas vezes não tem volta, né? Então a gente sabe que, principalmente quando a gente é mais jovem, né, sai da faculdade, enfim. Então, isso foi muito decisivo para mim. Eu falo que eu tive muita sorte de sair de uma família que me ensinou muito bem os caminhos que eu deveria seguir, de ir para uma turma de amigos de faculdade que, cara, somos amigos até hoje e para sempre, onde eu sei dos valores de cada um ali dentro. Eu tive muita sorte mesmo, muita sorte. E quando me formei, também encontrei parceiros de negócio, amigos, que tinham uma similaridade àquilo que eu pensava. Então, não tem como não dizer que a minha vida, ela tomou esses rumos porque eu encontrei pessoas certas, eu consegui estar ao lado de pessoas que pensavam da mesma forma como eu penso, quando se relaciona principalmente aos valores sobre vida e sobre futuro. Acho que é isso que eu gostaria de deixar de recado assim para essa gurizada que está se formando e indo para o mercado de trabalho. Perfeito. Cara, bem legal. Eu corroboro aí com o Cristiano, acho que valores é fundamental, é imprescindível. Eu acho que realmente é isso mesmo que nos norteia. Você sempre vai estar próximo de pessoas, ou o homem lá de cima sempre deixa você perto de pessoas que compartilham dos mesmos valores. E da mesma forma, ele tira essas pessoas que não te agregam nessa situação.
Mas eu talvez tatuaria também autenticidade. Eu acho que o dentista, ele tem que ser autêntico na forma de ser e, lógico, vai passar pelos valores. Eu acho que você ser autêntico, mostrar quem você é e não quem você quer parecer ser, é fundamental para a nossa profissão e para o dentista como pessoa, para o dentista como família, para o dentista como empreendedor. Ele tem que ser autêntico. Eu sou uma pessoa que me considero não, que circulo por várias áreas, assim, por vários profissionais. Eu tenho muito amigo, engenheiro, e a gente está sempre ouvindo também essas histórias. Ser autêntico é ser quem você é, independente de onde você esteja. Nós estamos aqui 3 profissionais do interior, né? Mas 3 profissionais que obtiveram sucesso, 3 profissionais que, de diferentes formas, de diferentes caminhos, trilham o mesmo objetivo. Então, se eu puder dar uma dica, seja autêntico, seja quem você é, espere esse momento que as coisas vão acontecer. Perfeito. E a gente encerra o 2º episódio do Mind Dentcast em altíssimo nível. Por isso que a gente escolhe muito a dedo quem está aqui, porque são pessoas que vêm de coração aberto. Agradecer mais uma vez, Cris, Gili, pela oportunidade, pela confiança. Cara, estar com vocês, apesar do curto espaço de tempo, se deixasse, nós ficávamos 5 horas conversando. É maravilhoso e eu aprendo muito sempre. Agradeço mesmo de coração. Pessoal, fique ligado. Daqui uns dias no ar o episódio e fique já esperto para o 3º. Obrigado, um abraço.